Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Está no ar, pergunte ao Apocalipse de Jesus. Mais uma transmissão da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. E queremos agradecer a você, Margarida de Souza de São Paulo, pela bela e importante pergunta que você nos mandou e que respeitamos muito. E vamos trazer aqui o Apocalipse como a grande resposta do momento. Por que comemoramos o nascimento de Jesus no Natal? E na religião do terceiro milênio, o Natal é permanente, Natal diário, da presença diária de Jesus. Por que comemoramos o nascimento de Jesus no Natal, se ele ressuscitou na Páscoa? A ressurreição não é mais importante que o nascimento? Muito oportuna a sua pergunta, minha irmã, porque a gente vê que são duas datas complementares. Assim como o degrau, o primeiro de uma escada, ele dá base para o segundo ou para o degrau acima que vem para nos elevar ainda mais. O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo, foi fundamental para que houvesse o exemplo da Páscoa. A derrota da morte, a vitória de Jesus sobre a morte, o sacrifício público do Criador da terra, para que então não impusesse sua autoridade, mas conquistasse os corações pela autoridade moral de suas obras. Então, uma data complementa a outra. Uma abre um ciclo de uma semeadura pública, visível na terra do Cristo Salvador do mundo. A outra data abre campo para uma visualização espiritual elevada da missão dele e do que é a vida nossa, que não termina com o túmulo, mas prossegue porque nós também ressuscitamos. Quando nos renovamos e ressuscitamos em espírito, quando deixamos o corpo na terra, porque a vida continua no mundo espiritual. Então as datas são complementares, as duas são importantes e nós veremos esta riqueza no próprio Apocalipse. Página 236 desse livro, Somos Todos Profetas, de autoria do irmão Paiva, capítulo 5º, versículo 5º do Apocalipse. João viu um livro importante. Jesus já havia ressuscitado, já voltado ao Pai, e ninguém se tornava digno, ninguém era digno de abrir este livro tão importante que mostra toda a revelação da alma humana, de toda a humanidade. E João chorava muito. Todavia, ele narra aqui na sua mediunidade na ilha de Patmos. Um dos anciãos, que o irmão Paiva explica que representam esses anciãos a sabedoria, um dos anciãos me falou: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, olha aí, leão da tribo de Judá, mas fala da raiz, quer dizer, fala de situações anteriores. É como o Natal permanente de Jesus foi raiz para que houvesse na sequência os frutos da ressurreição do Mestre. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pela sua vitória, e só houve vitória porque antes ele veio semeando, só houve ressurreição porque antes houve o Natal permanente. Pela sua vitória, alcançou o poder de abrir o livro e os seus 7 selos. Ele é o Cristo de Deus. E depois a gente vai ver no versículo 9, porque toda essa divindade narra: digno és, Senhor, de tomar o livro e de desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, versículo 10, os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Então a gente vê que no nascimento, Jesus homenageou os pastores do campo, homenageou os animais, homenageou os reis magos, quer dizer, as classes diversas. Fez a sua pregação de paz dentro do Natal permanente dele. E na ressurreição, complementando, sublimando, iluminando tudo isso, ele derrota a morte e compra toda a terra com autoridade não imposta, mas conquistada, se tornou digno de ser chamado esse o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está chegando para dar a cada um segundo as suas obras. Então, são datas importantes que não competem entre si, mas uma complementa a outra, uma abre caminhos para a outra, e elas estão dentro da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer saber mais sobre isso? Leia o livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, particularmente o capítulo da luz na manjedoura
à volta triunfal de Jesus a partir da ressurreição dele. O irmão Paiva faz essa ligação. Obrigado, irmã Margarida de Souza, de São Paulo, pela sua pergunta. Você do Brasil e do mundo pode mandar também o seu questionamento para apocalipse@boavontade.com. Estamos aguardando vocês, seus entes queridos, na nossa Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mais próxima de sua casa. Informações e endereços é só acessar religiãodedeus.org. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.